Imagine caminhar por uma praça pública no centro de uma cidade brasileira do século XVIII. Pessoas conversam, comerciantes anunciam produtos, crianças correm. Mas no meio desse cenário comum, algo brutal acontece. Seres humanos estão sendo vendidos como objetos. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e salve este vídeo. Conteúdos como este mantêm viva uma história que o Brasil tentou apagar. Este vídeo vai te levar para dentro do coração do sistema escravista brasileiro, onde vidas eram avaliadas, precificadas e negociadas em plena luz do dia. As praças públicas não eram apenas espaços de convivência. Elas se tornaram palcos oficiais da escravidão. Homens, mulheres e crianças escravizados eram expostos, examinados e vendidos como mercadorias. O corpo humano virou vitrine. Dentes eram checados, músculos apalpados, cicatrizes avaliadas. Cada detalhe determinava o preço de uma vida. O tráfico interno era intenso. Escravizados recém-chegados da África eram revendidos inúmeras vezes. Cada transação enriquecia intermediários, comerciantes e senhores. Não havia anonimato. A violência era pública, aceita e protegida pelo Estado. Comprar pessoas era legal, comum e incentivado. Grandes fazendeiros, comerciantes urbanos, padres, políticos e até instituições religiosas participaram desse comércio. A escravidão não foi sustentada por poucos vilões, mas por uma sociedade inteira que lucrou direta ou indiretamente com ela. Esse é um ponto central para entender o Brasil escravista por dentro. Um dos aspectos mais cruéis das vendas em praça pública era a separação de famílias. Mães viam filhos serem vendidos para outros senhores. Maridos e esposas eram separados sem qualquer possibilidade de escolha. O laço familiar não tinha valor comercial. Esse trauma marcou gerações inteiras. Um dos aspectos mais cruéis das vendas em praça pública era a separação de famílias. Mães viam filhos serem vendidos para outros senhores. Maridos e esposas eram separados sem qualquer possibilidade de escolha. O laço familiar não tinha valor comercial. Esse trauma marcou gerações inteiras. O mais chocante não era apenas a violência, mas sua normalização. Crianças cresciam assistindo a leilões humanos. Adultos passavam por eles diariamente. O horror virou rotina. Esse processo anestesiou consciências e transformou a crueldade em algo aceitável. O Estado brasileiro da época não apenas permitia, mas regulamentava essas vendas. Documentos, impostos e registros oficiais legitimavam o comércio humano. Isso prova que a escravidão não foi um erro isolado, mas um sistema organizado e protegido por leis. Mesmo nesse ambiente opressor, havia resistência. Olhares, gestos, fugas planejadas, recusas silenciosas. Cada ato de sobrevivência era uma forma de negar o sistema. A resistência existia, mesmo quando tudo parecia perdido. As vendas em praça pública não foram apenas eventos isolados. Elas criaram uma ferida social profunda, que moldou relações de poder, raça e desigualdade no Brasil. O que aconteceu ali ecoa até hoje. Após a venda, começava outra etapa de sofrimento. Escravizados eram levados para fazendas, engenhos ou casas urbanas. Muitos não sabiam para onde estavam indo. A viagem era silenciosa, marcada pelo medo e pela incerteza. A vida anterior ficava para trás, apagada pela força. Ao chegar ao novo local, regras eram impostas imediatamente. Horários rígidos, trabalhos exaustivos e vigilância constante. Não havia tempo para luto ou adaptação. O corpo precisava produzir, independentemente da dor ou do cansaço. A lógica era simples: extrair o máximo de trabalho possível. Nos engenhos de açúcar, nas plantações de café e algodão, o trabalho era brutal. Jornadas longas, alimentação insuficiente e castigos constantes. A produção de riqueza do Brasil colonial dependia diretamente dessa exploração extrema. Cada saca produzida carregava sofrimento humano. Nas cidades, escravizados exerciam múltiplas funções: carregadores, artesãos, cozinheiros, vendedores ambulantes. Muitos eram obrigados a entregar parte ou todo o lucro aos senhores. Mesmo assim, a vigilância era constante. A liberdade aparente era apenas mais uma forma de controle. A violência era usada como instrumento disciplinador. Castigos públicos serviam para intimidar e manter a ordem. O objetivo não era apenas punir, mas criar medo coletivo. A dor de um era o aviso para todos. Isso sustentava o sistema sem necessidade de grande aparato militar. Com o tempo,
O sofrimento se tornava rotina. Doenças, exaustão e mortes eram tratadas como perdas financeiras não humanas. Escravizados adoecidos eram substituídos por outros. A vida humana tinha prazo de validade dentro do sistema. Mesmo sob vigilância constante, a resistência persistia. Sabotagens, fugas, preservação cultural e formação de quilombos eram formas de negar o sistema. Cada ato de resistência era uma afirmação de humanidade. Os senhores viviam com medo constante de revoltas. Esse medo gerava mais repressão, mais violência e leis mais duras. O sistema era sustentado tanto pelo lucro quanto pelo terror. Apesar da aparência de força, a escravidão era um sistema frágil, dependente da violência contínua. Qualquer relaxamento no controle podia significar perda de poder. Isso revela o quanto o sistema era moralmente e estruturalmente insustentável. Enquanto o Brasil enriquecia, milhões de vidas eram destruídas. O progresso construído sobre a escravidão carregava um custo humano incalculável. Esse contraste define o Brasil escravista por dentro. Com o passar do século XIX, as vendas públicas começaram a incomodar setores da sociedade. Não por humanidade, mas por constrangimento. O Brasil queria parecer moderno aos olhos do mundo. As praças cheias de corpos à venda manchavam essa imagem. Assim, a escravidão não acabou. Apenas mudou de lugar. As vendas passaram a ocorrer em espaços fechados, anúncios em jornais e negociações privadas. O comércio humano continuava ativo, agora escondido. A lógica permanecia a mesma: comprar, explorar e descartar. O sistema se adaptava para sobreviver. Leis começaram a surgir. Lei do ventre livre, lei dos sexagenários. No papel pareciam avanços. Na prática eram armadilhas. Crianças continuavam presas aos senhores. Idosos raramente chegavam vivos à liberdade. A escravidão seguia intacta. A Inglaterra pressionava o Brasil pelo fim do tráfico. Não por altruísmo, mas por interesses econômicos. O tráfico atlântico foi proibido, mas o tráfico interno explodiu. Milhares foram arrancados do norte e nordeste e levados ao sudeste cafeeiro. A violência se reorganizou. A narrativa oficial tenta pintar a abolição como um ato de bondade. Mas não houve indenização, inclusão ou apoio aos libertos. A liberdade veio sem terra, sem trabalho e sem direitos. O sistema apenas mudou de nome. A Lei Áurea foi assinada em poucas linhas. Nenhuma menção ao sofrimento, nenhuma reparação. Milhões de pessoas foram simplesmente abandonadas à própria sorte. O Brasil encerrou oficialmente a escravidão, mas não rompeu com sua mentalidade. A desigualdade, o racismo estrutural e a exclusão social são heranças diretas desse passado. A escravidão moldou a economia, a política e as relações sociais do Brasil. Nada disso ficou no passado, apenas mudou de forma. Por décadas, essa história foi suavizada. As praças, os leilões, os gritos e as separações foram apagados dos livros. Contar essa história é um ato de justiça histórica. É devolver voz a quem foi silenciado. Lembrar é resistir. Cada nome apagado, cada vida vendida, cada corpo explorado precisa ser reconhecido. O Brasil só pode avançar quando encara seu passado sem maquiagem. O Brasil foi construído com sangue, dor e resistência. As praças públicas foram palcos do maior crime da nossa história. Ignorar isso é repetir os erros. Encarar essa verdade é o primeiro passo para a justiça. Enquanto houver silêncio sobre esse passado, a ferida continuará aberta. Se esse vídeo te fez refletir, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui a história é contada sem filtros, sem mentiras e sem apagamentos.